Sejam bem-vindos às histórias que encantam. Boa noite, pessoal. Vamos conversar hoje com um grande capoeirista de Brasília, Alisson Lopes. Tá? Conhecer a história dele, saber quem é essa pessoa. É hoje. Vai entrar no aço. Salve, mestre! Eu estava tentando aqui no meu computador antigo, vou até desligar ele aqui, foi o celular mesmo, eu tive que abaixar o aplicativo aqui do Instagram, mas deu certo. É um prazer imenso estar aqui. O prazer é meu. Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá me ouvindo também? Tô perfeito. Eu tô só ajeitando aqui agora porque eu tava entrando desde cedo aqui, mas eu vou te falar, essa coisa de tecnologia, se for para dar errado comigo, dá. É a lei de... Ouvindo, tá perfeito. É a lei de Maravilha, não, né? mestre. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estou com o seu livro aqui, né? O seu livro Capoeira, o Universo de Inspiração, que foi através desse livro que eu conheci o amigo. Eu tenho várias obras. O Marlon falando aí, o Marlon se tornou mestre. Toda a minha consideração, conheci o Marlon batalhando literalmente aí, se formando e a gente está nesse caminho de educação, né? E muito obrigado, mestre Adelmo. É engraçado, né? A capoeira ela tem essa questão de trazer a ancestralidade, né? E eu ouvi muito nas ruas do Guará, onde eu cresci, né? Aqui em Brasília, DF, o mestre Adelmo. Mestre Adelmo, mestre Adelmo. E mesmo depois de 30 anos fora daqui, o seu nome ainda está nas ruas, né? É aquela coisa que o Pastinha falava, enquanto tiver uma roda de capoeira, você é eterno. Não é verdade? Que bom. Eu fico feliz, eu fico feliz, eu fico feliz. Acho que todo trabalho de capoeira é totalmente suficiente e totalmente desapegado de vaidade de querer deixar alguma coisa. E faz por amor, acaba ficando alguma coisinha. Mas, meu querido, não quer falar de mim, não, quer falar de você. A estrela aqui é você, não sou eu, tá bom? Eu sou um mero perguntador. Firmeza? Aqui é igual a capoeira, né, mestre? Um jogo de perguntas e respostas, né? Mas vai devagar comigo. Exatamente. Tranquilo. Você treinar, meu Marcelo tá fraco. O João Mar tá ainda por aí, o João Mar? Tava na internet com ele, né? Ouviu? Não. Esse eu não ouvi, não. O João Mar tá por aí ainda? O Jomar, o mestre? Claro, sim, sim. Inclusive, o mestre Jomar eu o conheço, assim, mas eu sou amigo e considero muito o mestre Huguinho, que é um aluno do... Ah, sim. Estou com a camiseta aqui, ó, por exemplo, não sei se dá para ver, que é a da consagração do Geleia. Você chegou a conhecer o Geleia virou mestre. Aqui, consagração do mestre Geleia. E ele virou, não, ele construiu. Isso. E aí a gente conseguiu, na época, fazer o batizado dele, a consagração dele na Câmara Legislativa do DF. Aí tem muita gente que fala assim, mas por que isso? É importante dar visibilidade, não é? Eu queria mais, né? Assim, o Geleia merece mais. Né? Mas assim, a gente tem que conquistar esses espaços, como tinha a roda do lógico, aquela homenagem aos antigos mestres. Então a gente tem que fazer essas rodas, porque eu falo demais, né, mestre? Porque eu sou formado em História, né? Minha primeira... Me formei também em Direito, sou advogado e sou capoeira. Eu não sou mestre, mas sou um capoeira consistente. E aí eu falo demais. Porque ser mestre. Você está falando aí sobre a Câmara Legislativa. Aqui em São Paulo, eu formei meus dois alunos, meus dois Roda Vermelha, o Edilson Lagartixa, em 2014. Estava Zulu, Tabosa, Barco, Esquisito, tem muita gente. O engraçado é que eu peguei a Câmara Legislativa para fazer a diplomação de todo o meu pessoal. Só que eu ia fazer um casamento
com a minha esposa. Aí estamos juntos já há 10 anos. Dá para ouvir? Tá, tô ouvindo bem. Ele estava com 10 anos e queria fazer um casamento surpresa para ela. Aí rolou tudo de bonitinho, legal lá, papai rolou o casamento e o cara que foi fazer a cerimônia era meu advogado. Olha Eu disse, só. cara, eu preciso de alguém para fazer a minha cerimônia. Eu faço. Rapaz, é macumba, é católico, é judaico. Ele estava lá vestido de católico, com tocar aquela par, né? Parecendo de judeu. Isso. E jogando cânfora na gente. Tá tudo Olha filmado. só. E dentro da Câmara Legislativa. Olha. Só que o cara... só que a Não, pessoa que estava lá administrando tudinho, ele falou para o Edilson, meu formado, olha, aqui dentro não pode ter casamento, porque aqui é laico, né? Aí o meu aluno, muito malandro, né? Já é um homem de 45 anos de idade, porque o cara botou uma coroa na minha cabeça e coroa na cabeça da minha esposa. Eu falei, não, não é casamento, não. Ele está coroando o rei e a rainha da capoeira. O cara olhou assim, é? O único casamento na Isso aí. Tá registrado. Olha só que maravilha. Maravilha. O que eu ia falar é que ontem eu conversei pelo WhatsApp com o mestre, filha, que é um artista também, se eu não me engano, Sofia, o nome dela. Ele falou que você é um cara da boa energia, da boa capoeira. E aí eu tenho conversado, porque assim, o que me trouxe na capoeira, eu nasci em Brasília, nasci no Guará, fiz taekwondo, fiz outras artes, karatê, tiryu, karatê, Shotokan, as outras artes marciais. Mas nunca fui um brigão, nunca fui um valentão. Na verdade, fazia essas lutas para não apanhar mesmo, né? Mas não era né? Então, era uma forma de era uma forma de se enturmar. Mas eu peguei bons mestres e bons professores no meu caminho. E engraçado, quando eu fui dar aula de história lá na Ceilândia, eu me lembro que fui dar aula para uma... Hoje chama de 6º ano, mas era uma 5ª série. Era lá na Ceilândia Norte, né? Eu acho que é o CEF20 da Ceilândia. Né? Às vezes muda, tem muito tempo que eu não dou aula na Ceilândia, tem mais de 20 anos que eu não dou aula lá. Mas eu me lembro que tinha uns garotos, eu peguei assim, naquela época algumas escolas dividiam isso. A 5ª A era os garotos de 10 anos. A 5ª B de 11 anos, né? Quando chegava lá na F, na H e tal, eram os caras de 17, quase 18, né? Que eles, quando fazia 18, eles mandavam para o noturno. E aí, eu, novo de Secretaria de Educação, peguei uma molecada lá. E, por incrível que pareça, alguns tinham sido alunos do mestre Gilvan, que eu não conhecia. E aí, é engraçado, eu conhecia a capoeira porque onde eu morava tinha uma galera que era da Senzala, o Glaucio, eu não sei se o pessoal chamava de Siripatola, né? Então, eu conhecia essa galera, mas eu não, assim, a capoeira não instalou na minha cabeça. Eu precisei fazer uma faculdade de História, encontrar com esses estudantes, porque quando eu cheguei lá vestido de professor de História e comecei a falar de História, aí quando eu falei da capoeira, aquela garotada que não estava dando a mínima importância para mim falou assim, capoeira? Você faz, professor? Aí eu falei, não. E aí foi que eu me interessei, né? E aí o Wilson, que era da Senzala também, andava com o Glaucio, não sei se não era da 10 ali do Guará, onde o Guará tinha umas histórias, né? Tinha os demônios da 10, isso é dessa época, né, mestre? Né? Hoje, eu tinha até medo. Eu assisti ele, não fui dele, não. O Bill, né? O Bill virou um amigo hoje, né? Mas tinha lá os demônios da 10 e tal, que eram, brigavam, né? Sim. E aí, e aí eu comecei a praticar capoeira na rua, na praça, né? Eu dava aula na Ceilândia, chegava do trabalho, tomava banho e comecei a treinar capoeira. Nunca tinha treinado capoeira, eu devia ter capoeira, mas aí eu comecei a estudar a história da capoeira. E é engraçado, a capoeira, para muita gente, a capoeira veio a movimentação, a marcialidade primeiro, né? Para mim veio a história da capoeira. Eu acho fenomenal. Inclusive, quando eu me formei em Direito, quando eu fiz a minha monografia de final de curso, eu falei da capoeira, falei da marginalização da capoeira até a sua legalidade, patrimônio imaterial do Brasil. Hoje é patrimônio imaterial da humanidade. Então, assim, eu pirei com essa história porque eu falei assim, cara, olha isso. Porque a gente
gente fica pensando que a lei é uma coisa alienígena, né? Que a lei chega, às vezes, para nos ferrar e que a lei cai na nossa cabeça. Mas uma lei, quando ela não tem representatividade... Perdão, pode falar, mestre. Não, eu estou ouvindo para falar. Não. Então, assim, a gente pensa que, pô, quem faz... Quem constrói a lei, ali a Câmara, né, falando a nível federal, tem o poder legislativo formado ali pelos deputados e senadores. A lei é construída ali, mas na democracia, quem constrói a lei são esses representantes que nós elegemos. Só que muitas vezes a gente, por falta de consciência política, proposital, né, dos governantes e tal, a gente não tem consciência disso, e aí a gente não se sente representado. Mas a capoeira é uma manifestação, e aí eu escrevi um artigo nisso, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas assim, eu acho sensacional. A capoeira era para ser extinta, não foi. A capoeira está aí, é patrimônio do mundo. Não é? Naquele livro, o nome do livro é Corpo de Mandinga, é um livro falando sobre a história do Mestre Bimba, e esse livro deu origem àquele documentário Capoeira Iluminada, né? Falando que hoje, uma das culturas brasileiras que mais propaga a nossa cultura, a nossa língua, é a capoeira. Olha que sensacional. Lá eles falam isso. Tem uma cante falando a nossa língua. Olha só que lindo. Exatamente. A gente entra num shopping e a gente fala Park Shop, mas assim, nós incorporamos muito a cultura estrangeira como se fosse melhor do que a nossa. E de repente vem a capoeira e está ensinando, vou usar esse termo, para os gringos a falarem a nossa língua e respeitarem a nossa cultura. Isso é sensacional. E aí, para completar, a capoeira era crime. Imagina, o mestre Adelmo poderia ser preso há um século atrás, dando aula de capoeira, não é? E hoje, o Estado brasileiro tem que fomentar a capoeira como um dos nossos símbolos. É parte do patrimônio imaterial. E quando eu escrevi isso na minha monografia, eu fiquei entre o direito ambiental e o direito administrativo, né? Mas assim, a verdade é que o Estado brasileiro hoje, ele tem a obrigação de ajudar o mestre Adelmo, ajudar o mestre Barto, ajudar, sabe, fazer com que a memória e que o trabalho dos senhores possa propagar e continuar para as próximas gerações, porque isso é ser brasileiro, isso é fazer a nossa identidade cultural. Não existe país do mundo que cresça não valorizando a sua cultura. Não, com certeza. A grande questão, Adson, que você sabe muito bem, já que você é professor de história, e deve saber detalhes da história mais do que eu, apesar de ser capoeirista e ter estudado bastante capoeira, é que a vida do capoeirista foi espicaçado pela ignorância, pela alienação. O próprio capoeirista tem vários conflitos dentro do seu próprio fundamento da década de 80, quando explodiu a capoeira, porque quando a capoeira estava cada um no seu ninho, não tinha nenhum problema, porque eu me alimentava do que eu tinha. E quando a capoeira explodiu, 80, 90, começou a ter o quê? A fusão das cabeças. Aí começou a ter essa fusão, não houve a fusão, na verdade, houve atrito. Por quê? A falta de compreensão, a falta de conhecimento. Isso era natural do processo sociopolítico brasileiro, que foi imposto às crianças. Eu lembro, eu estudava no Centro Educacional 4, ali do Guaraú, que é 9, e eu estava naquele ambiente, eu me sentia muito mal, porque eram salas padronizadas, cadeiras padronizadas, corredores padronizados, e eu me sentia muito mal, porque eu não me identificava com aquilo, e tudo era cinza. Tudo era cinza. Tô ouvindo bem. O senhor está me ouvindo? Tá. Eu vou mudar aqui minha posição de ficar mais perto do meu... Tá. Mas eu estou ouvindo bem. Então, legal. Melhorou agora. Então, quando eu me encontro com a capoeira, eu conto uma identidade. Entendeu? Primeira identidade civil. Opa, eu começo a reconhecer que existe algo além da sala de aula, que a rua é um ambiente rico. Eu me propicia essa identidade, amplia ela. A segunda foi a identidade pessoal minha.
eu me conheci como cidadão brasileiro, e aí começou os conflitos, né? Porque eu tinha que rezar a bandeira, e era algo totalmente utópico. O nosso hino é um poema maravilhoso, mas é utópico, e na capoeira tinha todo aquele poder de aglomeração, de emancipação, e eu ficava ali, cara, e passou a ter conflitos terríveis, porque eu fui proibido de fazer capoeira na minha casa. Eu apanhava na minha casa por ser capoeirista. Eu passava fome na minha casa por ser capoeirista. Meu amigo da rua me dava comida, mas em casa eu não podia porque eu era capoeirista. Na rua, jogar bola, soltar pipa, jogar bola de gude, brincar de garrafão. Eu fui proibido por ser capoeirista. Meus amigos não queriam ficar comigo porque eu era o marginal. Entende? Então, quer dizer, e a capoeira te deu elementos para você conhecer ela própria e a si mesmo também. Inclusive, mestre, falhou, é porque eu estou usando meu celular e aí eu não desliguei o dispositivo, toda hora eu recebo uma mensagem, corta aqui, mas a gente vai tendo paciência, mas eu estou conseguindo comunicar bem com o senhor. Olha, importante, eu participei de um movimento que deve ter feito uns 15 anos, né? E aí foi ali onde eu vi reiteradamente o seu nome, a herança cultural, olha só, não é? Que o senhor deixou por aí. Né? Eu me lembro daquele documentário Capoeira Iluminada falando que o mestre Bimba ele conseguia ver nos seus estudantes, né, nos seus discípulos, né, usando essa palavra, aqueles que a capoeira iam prosperar. Porque, assim, na verdade, o capoeirista e qualquer arte marcial, alguns vão ali para relaxar, outros vão levar aquilo como fundamento para a vida. Aliás, eu gosto muito do mestre Cláudio Danadil, que ele fala assim, capoeirista não tem filosofia, capoeira tem fundamento. Né? Ele diz que filosofia é coisa de grego. Né? Ele fala muito bem sobre isso. Né? E aí ele também, o mestre, ele desmistifica, né? Ele fala assim, ó, os africanos que vieram para cá e criaram a capoeira, eles eram brigões. E quando eles se juntaram com os indígenas, com algumas etnias aqui, também eram brigões. Então, assim, natural essa coisa, né? Porque o pessoal e tal, mas na verdade, quando a gente vai ver a história e vai ver eu gosto de um termo, mestre, que eu aprendi recentemente, mas são utilizados por alguns historiadores, que é o subterrâneo da história, a história do subterrâneo, que é a história não contada, né? A história oficial é outra. A gente vai aprender quem foi Duque de Caxias, quem foi Dom Pedro I, mas quem vai falar quem foi o Manduca da Praia? Não é verdade? Madame Satã, não é? Às vezes você tem né? Vamos respeitar a identidade, né? A orientação sexual de todos, enfim, mas às vezes o cara tem um preconceito com o cara que tem uma orientação diversa, né, dele sexual, mas nós tivemos um grande capoeirista de rua que foi a Madame Satã. Diga quem não respeitava. Não é verdade? Então, assim, quantos mestres de capoeira, quantas pessoas, né? O próprio mestre Bimba, uma vez foi né, no documentário falou isso, que ele foi convidado para ser inspetor de quarteirão. E ele falou naquela época, no contexto dele, eu não vou ser, né? Ele sempre foi contra a capoeira, agora você, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi com esses mestres e aprendi com o senhor quando li sua obra e quando eu conversei com o senhor pelo WhatsApp, por telefone, é o seguinte, essa dignidade que a capoeira dá pra gente. Porque nós temos que quebrar essa coisa de hierarquia. Eu precisei fazer história, eu precisei fazer direito, eu precisei fazer capoeira para não me intimidar quando eu estiver na frente de um delegado, de um juiz. Não digo intimidar, porque eu não sou ficha limpa, não devo nada para ninguém. Mas quando vi uma autoridade policial, né, talvez por ser pobre, às vezes marginalizado, eu já ficava com medo, a gente já entrava na defensiva. Não é? Então, assim, muito isso, eu não tenho a pele retinta, mas muito isso os negros sofreram na época da escravidão, porque quando chegava ali quando chegava a força opressora, né, essa herança, né, o cara já baixava a cabeça porque ele não podia olhar no olho, não é verdade? E aí quando a gente vê uma figura do mestre Bimba, que era aquele lutador, não é, que para a época dele ali, Anderson Silva, Vanderlei, não era nada, ali era porrada mesmo, tinha, né, nos domingos, né? O cara. E aí, quando você pega um cara daquele e ele bota terno e gravata e ele quebra
aquele preconceito, aquele estigma que colocaram, isso é sensacional. O mestre Pastinha, eu tenho uns documentários, alguns vídeos do mestre Pastinha já atacado pela catarata, que não via nada. Aliás, dizem que mesmo com a visão comprometida pela catarata, ele ainda jogava capoeira de uma maneira eficiente, digamos assim. Ai de quem chegasse muito perto. Então, ele com a dignidade, ele que ganhou ficou, porque eu me lembro que parece que o Jorge Amado, que, né, o escritor, que foi amigo também de Pastinha, de mestre Pastinha, conseguiu aí, eu não sei se isso é vigente na Bahia ainda, mas um auxílio, uma aposentadoria para os antigos mestres, que na verdade, naquela circunstância, era um salário mínimo, né? Então, aquele cara que se dedicou da vida toda com essa cultura, no final da vida, às vezes estava né, sem condições, ele acabava, né? O mestre Pastinha, então, dá para ver pela onde ele estava, num lugar assim, na linha limite ali da pobreza, com catarata. E como é que você está, Pastinha? Estou bem, graças a Deus, com o peito estufado, quer dizer, uma grandiosidade que eu nunca vou, entendeu? Eu fico impressionado. Isso são figuras, são pessoas, sabe? Que tem uma grandeza que é inexplicável. Aí a gente entra naquela coisa do transcendental, né? O mestre Bimba, não é? O mestre Bimba ali, nossa, o mundo conheceu. O mestre Bimba, ele faz parte de um movimento negro que ele é tão importante quanto Martin Luther King nos Estados Unidos, Malcolm X, não é? Quanto os movimentos de hip hop, não é? A capoeira, não é? Então, assim, não tem aquela música do Racionais Nego Drama, né? Falando que seu filho ginga e fala gíria, né? Então, assim, a capoeira é como se fosse o contador de história. Ele é a mente, a memória da sua comunidade. E ele tem essa responsabilidade de trazer para os mais jovens essa ancestralidade, lembrar essa ancestralidade que é tão valiosa nos povos africanos. E aí, o mestre de capoeira, ele é um griot. Mestre, quantos eventos você faz e você não bota 1000 pessoas? Né? A gente está em época de pandemia, mas aqui no Guará, quando a gente começou a fazer nós fizemos o primeiro encontro, isso na Regional do Guará, com apoio da Secretaria de Educação, né? O primeiro encontro de capoeiras, porque a minha preocupação era o seguinte: vamos fazer um encontro de capoeira aqui e vamos trabalhar direitos humanos, vamos trabalhar a história da capoeira, porque às vezes tem um cara que dá mortal, mas ele não conhece, né? Então, assim, então vamos ensinar isso, né? Então, eu fui ingênuo na época, mas era o que eu queria, né? E até, por quê? Porque, olha só, aqui no DF, nós temos quase 700 escolas em todo o Distrito Federal, Brasília, né? Porque todo o Distrito Federal é Brasília, né? Na nossa época o pessoal falava, eu sou do Guará. Não, Guará não é Brasília, é cidade satélite. Não, Guará é Brasília. A parte tombada é o avião, mas se você mora em Taguatinga, Recandaema, Santa Maria, é Brasília, né? E aí, a gente começou a fazer esse trabalho, né? E aí, a gente foi fazer um curso de formação, dando certificado, né? Por quê? Porque, continuando o raciocínio, nós temos 700 escolas quase no DF, e hoje, na rede pública do DF, oficialmente recebendo e oficialmente como professor de capoeira, nós temos 4 ou 5. O senhor conhece vários. Era o mestre Dionísio, que se aposentou, o Guaraná, que se aposentou, o Fábio ele está lá em Taguatinga, faz um trabalho sensacional, o mestre Paulão, que se aposentou, o mestre Zulu, que se aposentou, que não era nem de educação física, era de química, e isso é muito bacana, porque um dia, se eu tiver altura, eu quero dar aula de capoeira na Secretaria de Educação. E eu não sou da educação física, tem isso, ainda tem essas brigas aí, né? Então, assim, nós tínhamos aí, hoje eu não estou atualizado, mas em termos de 5 ou 6, tem o Thiago Baldez, que faz um trabalho excelente agora, de capoeira também, né, ensinando, mas assim, de 700 escolas, nós talvez em toda a rede tenhamos 6 professores oficialmente, mas na maioria das escolas do DF eu aposto que tem capoeira. Só que aí o capoeirista ele entra de forma oficiosa, né? Entra naqueles projetos que ganham ajuda de custo, ou nem isso,
não é? Fica, às vezes, muitas vezes, mendigando um espaço da comunidade, que a escola não devia nem ter muros, mas para poder fazer um trabalho de capoeira, para quando estiver chovendo, ter uma coberta ali, às vezes, não é? O engraçado, eu saí de Brasília em 90, vim para o seminário, fiquei 5 anos trancado, só treinando sozinho, e rodando aqui a capoeira de São Paulo, na época fui na República, na casa maluco, pessoal. Eu voltei para Brasília em 95, eu voltei assim, sem nada, zerado, sem dinheiro, sem condição. Aí fiquei até uma semana, um mês na casa dos meus pais, né? Quando tinha de morar. O que eu fiz? Chamei o Júnior Gariba, eu fiz um projeto, não sei se você vai saber dessa história, não. Eu fui na Secretaria de Cultura até com a Lírio, né, que me ajudou na época, me indicou para a diretora regional de ensino da época. Eu não lembro o nome dela, tem um papel aqui. Eu fiz um projeto para ela e ela gostou. Tá entendendo? Eu botei capoeira na escola do Guará, foram 14 escolas. E era contra a lei, mas olha como a coisa acontece. Eu cobrava mensalidade. E não pode, só que não pode, né? Eu cobrava mensalidade. Eu dei emprego para uns 15 graduados meus, cada um numa escola. Cara, ganhamos muito dinheiro. Eu peguei aqueles condomínios do Guará Nobre até o Plaza lá embaixo, que ali na pista do Guará 2. Peguei todos os condomínios, foi uns 13 condomínios. Eu fazia roda na Feira do Guará, tinha 200 alunos. Isso no domingo à tarde, quando ia uma porcentagem mínima. Quer dizer, eu fiz na época uma revolução de uns 3, 4 anos, quando larguei, e a cada cultura também, com a Sônia Dourado, aí depois larguei tudo e retornei para São Paulo, tive problema com o trabalho, e para poder me restabelecer em São Paulo, eu não queria mais ficar em Brasília. Mas a gente conseguiu alguma coisa em Brasília como estrutura de trabalho, entendeu? Um período que eu fiquei pouco tempo em Brasília no meu retorno, 4, 5 anos, 4 anos. E pouca gente, e nessa época eu não rodava Brasília. Eu me fechei no meu trabalho, tanto é que muita gente achava que eu estava fora, estava em São Paulo ainda, quando eu já tinha voltado. Mas a maioria não me viu, porque eu me concentrei. E conseguimos essas coisas aí, até burlando a lei, para poder estabilizar, para poder conseguir as coisas, pedir muito evento, essas coisas todas. Mas, no fundo, Alisson, a falta de conhecimento do cidadão brasileiro, ela é muito baseada, é proposital, como você muito bem acrescentou. Mas a capoeira dá essa possibilidade de identidade, de conhecimento civil. E é o conhecimento civil mesmo, da sua autoridade. Essa questão de levantar a mão, que o Mestre Lima foi muito feliz nessa observação. O Mestre Lima não só apertou a mão de Vargas. Getúlio Vargas queria, na verdade, controlar aquela manifestação. Só que ele apertou a mão de um capoeirista, né, cara? Que olhou, mesmo aquela altura dele todinha, entendeu? E você pode ver as posturas do Mestre Bimba, a gente vê ele e o Mestre Pastinha construindo um novo mindset, nova forma de pensar na capoeira. E uma pessoa, se você vê a psicologia ou a PNL, a pessoa com a baixa estima tem os ombros arqueados. Nem Bimba nem Pastinha era assim. Peito aberto. Essa demonstração física demonstra uma concepção da mente, da atitude deles. Por quê? Alimentado pela capoeira que eles construíram. Isso é verdade, isso é maravilhoso. Assim, essa ideia da roda da capoeira, que não existe uma hierarquia, existe sim um respeito ao conhecimento. Não é que isso a gente herdou dos indígenas, dos africanos, mas essa coisa de você respeitar o seu ancestral, mas não existe essa hierarquia dentro de uma roda de capoeira, nós somos iguais ali. Não é? Isso é sensacional. E aí, eu vejo isso porque quando eu falei assim, poxa, eu precisei fazer história, eu precisei fazer direito e precisei fazer capoeira, ninguém é melhor do que ninguém. Não é? Então, assim, não é porque eu não concluí o ensino médio, ou porque eu vou quilombola, ou sou negro, ou sou branco, que eu vou como me arquear e assim, pô, o cara é uma autoridade. Pô, eu sou professor de história, né? Quantas vezes uma pessoa chega para mim e fala assim, nossa, você é professor? Você é tão inteligente, por que você não é outra coisa, entendeu? Sabe, me menosprezando, né? Assim, por quê? Porque a gente vive nessa sociedade hierarquizada, então, assim, que as pessoas ficam longe daquela ideia de sustentabilidade,
de pertencimento, né? Então, assim, hoje eu tenho muitos amigos juntos. É verdade. Existe aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, uma linha de pensamento que é chamada direito achado na rua. Na verdade, são advogados, filósofos e tal, é uma pós-graduação. Mas, voltando àquilo que eu falei, o direito achado na rua é por quê? Porque, na verdade, ele vem falar que quem faz as leis são os movimentos sociais, é o povo organizado. E a capoeira faz isso. Porque quando a gente pega, por exemplo, quando Getúlio Vargas aperta a mão de Mestre Bimba, há quem diga, eu não sei se é verdade, eu tive um professor de história chamado Luiz Carlos, que ele falou, eu não sei, isso pode virar uma história de capitalista, né? Mas eu não tenho fontes para provar isso, mas ele me disse isso e ficou na minha mente, né? Que quando Getúlio Vargas chamaram o Mestre Bimba para conversar com o Getúlio Vargas, ele falou, pessoal, não sei se eu volto. Por quê? Porque a repressão era muito grande. Então, ele não imaginava, talvez, naquele momento, que eram para prestigiar uma homenagem. E teve isso. Tentaram transformar a capoeira numa gaiola, uma capoeira com uma educação física. Né? E a capoeira é muito mais que isso. Aliás, já teve questão anulada em vestibular, que caiu, que perguntava o que é a capoeira? É arte, é cultura, é dança, é arte, é luta, é tudo isso. Não é verdade? Então, que nós brasileiros, a gente sabe muito pouco sobre a cultura brasileira. Né? Quando eu falo, às vezes eu me surpreendo quando eu converso com um capoeirista e falo assim, você sabia que já foi crime praticar capoeira? Não. Né? Então, assim, por quê? Porque quem sou eu para julgar alguém? Mas, assim, é um pouco da falha da formação. Porque quando a gente tem, é o que a gente estava falando. O conhecimento, do ponto de vista do povo brasileiro, foi da cognição. O conhecimento, quando você lê um livro, não é para acrescentar, não. É para tirar a ignorância imposta em você. O conhecimento serve para limpar a ignorância que já está incrustada. Entendeu? Quando eu comecei a estudar capoeira, eu fiquei escandalizado com muita coisa. A relação da capoeira com a história do Brasil, a relação da história da capoeira com ela mesma. 1000 conflitos. Foi imposto conflito dentro da capoeira para divisão. Como você mesmo falou, a capoeira sobreviveu. Na Bahia, o cara tem que virar dançarino. No Recife, tem que virar passista. No Rio de Janeiro, o carioca não cedeu, não. Passaram um trator por cima de todo mundo, matou quase todo mundo, entendeu? Em Brasília, eu fiz muita roda de rua. Quantas vezes chegar a polícia, chegou o policial, querido, pode dar algum problema aí, papai? Aquela coisa que aconteceu em Brasília, aconteceu lá, desagradáveis, aconteceu. Aí chegaram para mim várias vezes. Com educação, não era proibido. Mas sabia que chegar a polícia, tinha que dar um tempinho lá, desarmar o berimbau. Pode estar conflito direto. Vai ter problema com o policial armado, ainda mais com a repressão. Não ia fazer, mas várias vezes eu falei roda minha na Pira do Guará, e na escola do Guará, que eu fazia roda de capoeira. Porque isso não é paciência. Uma total alienação. Uma total alienação. Mas isso é imposto pelo sistema educacional brasileiro. Você sabe muito bem disso, nós somos o penúltimo país pior em educação no mundo. Tá entendendo? A capoeira dá subsídios. O cara tem que estudar capoeira, não é estudar no pernada, não. Estudar pernada, qualquer atleta faz. E tá muito mais pernada do que capoeirista. É verdade. Inclusive, conversando com o mestre Digão, que é um formado do mestre Dionísio aqui, que é um cara sensacional, e ele tem falado, olha, o capoeirista aqui, ele tem conseguido viver com dignidade. Agora, o que é preciso para isso? É preciso ter um conhecimento mesmo. Muitas pessoas estão conseguindo, através de emendas parlamentares, através de projetos, criam suas associações, recebem emendas parlamentares, né, vão atrás disso, que é um dispositivo legal. E para que isso? O que isso acontece? Aí entra muito no ramo da cultura. É mais fácil entrar na cultura do que na educação, aqui falando no território de Brasília. E aí o seguinte, o sujeito ele tem que saber fazer um projeto, entendeu? Ele tem que saber ir no secretário de Cultura, conseguir o FAC, né, que é o Fundo de Amparo à Cultura. Então, o capoeirista aqui, ele tem que buscar essa formação. Não é fácil, mas faz parte. Então, assim, eu vejo isso muitas pessoas, muitos capoeiristas. E
aqui em Brasília a gente perdeu uma geração preciosa. A geração Sim. que o senhor aqui se destacou e que eu escuto, né, sobre a sua memória aqui, eram caras que eram valetões, que saíam na porrada, brigavam, né, que eu falei, você é amigo desse cara, então eu vou apanhar dele também. Então eram os caras que brigavam, mas eles falavam, olha, o mestre Adelmo, quer dizer, o senhor foi uma referência aqui, uma boa referência. Então, vejo, tinha um camarada que ele faleceu antes dos 40 anos, viciado em crack. É engraçado, aqui em Brasília, naquela época, na nossa época lá, eu sou um pouquinho mais novo que o mestre. Então, o que aconteceu? Naquela época, a gente chamava de cardápio, né? Era um cara que usava tudo, todas. E parece que era uma fase de descoberta, pós-regime militar e tal. Então, assim, quantas pessoas boas de luta, de capoeira, gente que tinha uma inteligência ágil, que podia ser um mestre de capoeira, que podia ser um médico, que podia ser um professor, que podia ser um presidente da República, foram perdidos, uma juventude perdida. Então, assim, eu vejo hoje um mestre como o senhor, que é uma pessoa completa, né, que tem mente, que percebe isso, a influência importante que é para as pessoas, sabe? Para prevenir várias coisas, até essa coisa, sabe, do mestre Bibo ali, né? Ele teve toda a sua dificuldade, foi para Goiânia, faleceu, mas assim, ele mostrou essa sua dignidade sempre. E é isso que a capoeira mostra para mim, né? Nem todo mundo vai ser advogado, nem todo mundo vai ser professor, nem todo mundo vai ser astronauta, mas todo mundo pode ser feliz. E a capoeira mostra isso através da sustentabilidade. O que é ser feliz? Oh, caramba! Eu imagino outra profissão, não é? A capoeira salva, como alguém... É isso, né? Eu vejo que hoje... E é engraçado assim, só fazer um comentário. Eu era muito travado na capoeira. Eu sou ruim até hoje, mas eu era muito travado na capoeira e me culpava por isso, né? Queria abandonar. Eu vi a live de ontem, um outro mestre falando que quase abandonou, porque alguém chegou para ele e falou: você é muito duro, vai fazer karatê, capoeira não rola. Mas eu quero fazer capoeira, pô, sou brasileiro, nossa, né? Eu tenho uma identidade com esse toque do atabaque, do berimbau, né? E aí, mas eu estava desanimando a capoeira, e aí o Glaucio, que foi para a Finlândia, né? Não é no final da Finlândia, mas na Finlândia, ali na Europa, né? Ele trouxe os finlandeses de lá. E os caras jogavam capoeira. Eu falei assim, cara, eu sou brasileiro. E aí tinha um cara que ele não tinha um dos braços. E o cara jogava capoeira com vontade, sabe? Aí eu falei assim, cara, eu tô aqui saudável, me lamentando, não é? Então, assim, eu falei, poxa, eu vou entrar nessa. Então, assim, é um exemplo que a gente vai levando, né? Tem várias coisas que acontecem. Eu estava na Europa, tinha uma aluna minha lá, ela montou o grupo dela, mas fui lá com 10 anos. E um momento eu estou sentado na mesa da casa dela, com o mestre capoeira Angola, e fiz evento em Londres, e conversando com a esposa dele. Porra, puta gíria, carioca, quantas ideias de capoeira, começamos a ser a tarde todinha. A mulher é francesa, meu. Até o sotaque é de brasileira. Eu só fiquei sabendo que é francesa, que ela falou que é francesa. Eu não acreditei. Tá entendendo? Então, quer dizer, as possibilidades da capoeira são infinitas. É importante o capoeirista ele tá no ambiente fértil. Eu confesso a você, eu já falei várias vezes abertamente, e não tenho nenhum tipo de problema em falar isso, que na época que eu estive em Brasília e eu consegui ser produtivo, mas eu não estava conseguindo mais um ambiente fértil para mim, entendeu? Eu sou teólogo também, estudei teologia, seminarista, morei muito no seminário, entendeu? E a gente descobre algumas coisinhas, porque se você for ler a Bíblia, por exemplo, é um dos maiores manuais de comportamento humano. A Bíblia não é um livro religioso, é de comportamento humano. A PNL é baseado nela. A neurolinguística tira muita coisa, a neurociência tira muita coisa da Bíblia. Então, é um livro que passa muito além da religião. Entendeu? Quem usa só para religião está limitando a Bíblia. Mas veja só, todo homem que foi chamado com a missão vai para o deserto. Eu sabia que eu tinha uma missão para mim. E eu entendia o conflito. O que aconteceu? Eu tive que perder emprego com Collor para poder sair de Brasília, estar num ambiente melhor, mais ambientado, e conseguir produzir. Eu produzi mais em São Paulo do que em Brasília. 1000 vezes. Eu produzi 4 livros. Eu escrevi livro, botei o livro de Brasília aqui, ó, produzi em São Paulo.
Entendeu? A saga da capoeira de Brasília, o capoeira começou no Diouro, o Satig, o Angoleiro, uma galera todinha, entendeu? Eu não conseguia fazer nada em Brasília. O que eu fazia tinha dificuldade. Quem me criava dificuldade? Um pouco da sociedade que me assistia e muito do meio de capoeira que eu vivia. Eu não achava que me apoiasse, que me abraçasse, que pudesse trabalhar junto, entende? Então, tinha muita falta de identidade, muita falta de conhecimento. Por isso que o capoeirista, você falou aí, perdemos muitos valores, perdemos muita gente. Por quê? Pela falta de compreensão da própria capoeira, a falta de compreensão de si próprio, drogas, violência, procrastinação e um monte de efeitos. Quer dizer, as gerações... Eu conheci capoeiristas maravilhosos aí. Na época do Barco, eu sou mais antigo do mestre Adilson, sou mais antigo do mestre Tabota. Cara, é rodas assim que na época nem eu entrava na roda. Não tinha a mínima condição de entrar na roda, entendeu? Cara, coisa assim maravilhosa. Excelente capoeirista. E cara bom de capoeira. E naquela época lá, não tinha nossa plástica, não. Era uma grosseira. Era mão na cara e pé no bucho. Era meia dúzia de golpe direto, objetivo. E capoeira bonita. Eu vi o cara dando um rabo de arraia por baixo, subindo na cabeça do outro, que tem outros certos problemas lá. Carlinhos. Eu falo do mestre Carlinhos? Nunca ouvi falar dele, não, né? Não é o Carlinhos Bocão, não. Não, é. O mestre Carlinhos, formado do mestre Barco. Jogava muita capoeira. Morreu de cirrose. Andava junto direto. Cantador. Ele cantava, o cara chorava. Maravilhoso. Perfeito. Mas... mestre, eu vejo o seguinte, quando eu estava falando do direito achado na rua, eu fui contemplado, porque assim, são coisas que às vezes a gente gosta de ler, a gente gosta de manter muito informado. Hoje a gente vive a questão muito do fake news, das informações falsas, e eu acho sensacional isso que o senhor está fazendo aqui, de chamar, de conversar, de dar oportunidade para todo mundo, porque tem muita gente que pensa isso é vaidade, mas não é. Inclusive como educador. O senhor é um educador. Então, toda vez que o senhor está aqui falando, que a gente está tendo a oportunidade de conversar, o senhor está aprendendo como o senhor deixou um legado lá no Guará. Então, aqui em Brasília, não é? Então, olha, nem lhe conheci e tenho histórias, né, que me contaram. Né? Então, olha o poder disso. Então, assim, o educador, ele tem que dar a sua cara mesmo. Eu acho muito bacana nesse tempo de isolamento, né? Que essa doença é real, a gente tem que se cuidar. E aí o seguinte, as pessoas treinando capoeira, postando vídeo, falando opiniões, é lógico que existe uma coisa, a gente pode ter a liberdade de expressão, mas a gente vai responder, porque assim, eu vejo muitas coisas boas, não é? Então, assim, isso é fabuloso, isso é educação. Uma coisa que me faz olhar para o mestre Bimba e eu falo assim, nunca vou ser igual a ele, porque é o seguinte, ele dava aula. Quem dera ter um professor igual ao Bimba, o respeito, o que as pessoas tinham com ele. Não é? Se eu entrasse em sala de aula e conseguisse ter aquela energia e aquela força que o Bimba tem, eu me sentiria totalmente realizado ali. Né? Então, assim, para mim, ele, Pastinha, são gênios. Saíram de uma sociedade racista, opressora, desigual. E olha só, a gente fala do cara hoje, a gente vai falar do cara daqui a 200... Sabe, isso é muito legal. Isso vai falar para sempre. E esse movimento do capoeira, do direito achado na rua, que fala assim, olha, os movimentos sociais, eles mudam a sociedade. E eu escrevi um artigo simples, mas eu escrevi, que está na 9ª edição do Direito Achado na Rua, que fala uma crítica ao direito urbanístico, que eu falo que a capoeira muda a arquitetura da cidade. Mas é verdade, mestre. Você pega, mestre, você, com toda a sua experiência, você pega um lugar violento, abandonado, sem luz, e começa a dar aula de capoeira ali. Vai aparecer uma criança, vai aparecer um interessado. Daqui a pouco estão se fazendo mutirão, aquele lugar que era escuro vai ficar com luz, vão capinar, Mas muitas vezes eu vi isso aqui em praça, né? Para fazer batizado em praça. Os capoeiristas iam lá e pintavam a praça, não é? Então aquelas pessoas que por exemplo, o cara que faz um tráfico, alguma coisa assim, ele já, né, de entorpecentes, essas coisas, ele já vai saindo de perto. Por quê? Porque
Aquele lugar que antes era baldio, abandonado, agora não, agora tem movimento, agora ficou muito bandeira ficar ali, então ele vai procurar outro lugar. Olha só, a capoeira modificando, né, esses espaços, trazendo as pessoas. E aí, quando nós fizemos 4 encontros que marcaram muito, para mim, que era um encontro, na minha cabeça era um encontro dos capoeiristas, mas aí olha só, a capoeira tem uma ligação direta com a arte de rua, porque é uma arte de rua, né? E aí o que acontece? A gente começou a fazer movimento de formação e levar essas pessoas dentro da escola, pela porta da frente, como uma pessoa detentora de um conhecimento que o estudante já tinha identidade, mas a escola, enquanto instituição, não tinha. E aí, quando a gente começou a fazer uma formação, não era nem fazer uma formação, mas trocar uma ideia com essas pessoas. E aí o que aconteceu? A gente começou a conversar com grafite, né? Com a arte do grafite. A gente começou a conversar com a arte do skate, né? A gente começou a conversar com a arte do hip hop, entendeu? Então, através da capoeira, o outro cara que era seu contemporâneo, o Gog. Conheci o Gog através da capoeira, conheci o cara na música, mas assim, com os outros... Ele. Vai. Ele e o Marquinhos estavam com a gente lá. Aí, pois é. Pois é, o GOG até hoje faz um movimento aí importante de resistência. E mestre, eu vou te falar uma coisa também. Eu sou professor de História e, atualmente, eu tenho dado aula no Sistema Prisional de Brasília. Brasília criou o SED1 de Brasília, que é uma instituição que dá aula nos presídios, agora com distanciamento, por causa da pandemia. Mas quando eu ia lá entrar dentro do sistema prisional e encontrava com aquelas pessoas em situação de prisão e eu ia dar aula de história, a primeira coisa que eu falava é que eu era capoeiro. Por quê? Os caras, a gente... Pois é, então assim, já quebrava o gelo, porque todo mundo conhecia a capoeira e os caras... E como eu sou um certo estudioso da capoeira, eu não conheço todos os mestres. E com certeza os mestres não me conhecem. Mas eu conheço, eu li a maioria. Né? Eu tenho catálogos, o pessoal fala, você conhece mais fulano? Conheço, então eu já me identificava, né? E algumas rodas eu cheguei aí também. Né? Então, assim, olha só esse da capoeira. Oi? É extraordinário. É extraordinário. O goleiro tem uma frase interessante. Ele fala que a capoeira é o primeiro partido do Brasil. E é verdade. É verdade. É o primeiro partido. A transformação. Eu não lembro o nome da escola. Quando eu fui aquelas escolas do Guará, aquela escolinha que é 13, do Guará 2, aquela do Balão, lá do Guará 1, tem 2, né? A segunda, ali. Isso, eu estudei lá, o CF4. O CF4, o pessoal depois chamava de Papudão. Eu estudei lá. Isso aí. Mas outras 2, eu fui dar aula lá, a quadra não tinha iluminação, eu estava lá à noite. Eu consegui a chave da escola, de todas as escolas tinha a chave, a diretora me cedeu a chave, eu fiz o ofício, eu tenho guardado aqui até hoje os ofícios, solicitando da empresa de eletricidade de Brasília, SEB, né? SEB, é isso? Não lembro o nome dela. SEB. Consegui os postes. Lembra ali do Guará 1, atrás do BRB, que tinha a elétrica Lara? Tem lá até hoje. O Lara não é mais dono, não. Quando era dona ali, era meu amigo ele me cedeu luminária para todas as escolas e a gente fez instalação de 6 escolas públicas. Olha só, e aí, mestre, uma coisa que me deixa... A gente está aqui, tem que falar de coisas boas, mas uma coisa que me deixa ressentido é que hoje eu acho natural, assim, quando chega o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, aí como eu tenho uma identidade com a capoeira, sou capoeira, e aí esse trabalho que eu escrevi foi legal, porque me chamaram não como acadêmico, porque eu não sou acadêmico, né? E aí me chamaram como capoeira, do movimento. Escreve um artigo falando sobre capoeira, e eu tive essa oportunidade. O nome do artigo é A Ressignificação da Capoeira como na ocupação da vida urbana. Né? A capoeira ela deu uma roupagem, né? E aí, me perdi um pouco aqui, mas assim... Quando a gente fala sobre esse trabalho sensacional que o senhor fez, às vezes você pega um mestre de capoeira, a maioria dos grupos ele vai demorar 20 anos para se tornar, né?
vai demorar anos para se tornar um mestre, né? E assim, ser reconhecido pela comunidade, que eu me lembro do mestre Peixinho, que também não conheci, mas ele falava assim, olha, eu dou a corda vermelha para o cara, mas quem vai reconhecer ele como mestre é a comunidade, né? E aí, chega um mestre aqui, o Miguel, tá treinando capoeira comigo. Miguel, satisfação, Vai lá, Miguel, moleque. Papai, mostra o meu livro. Tá, ele tá querendo que eu mostre o livro dele aqui, ó, tá seguindo o seu caminho. Parabéns, Miguel. Vai rivalizar comigo, hein? De 4. Parabéns. Pois é. Não, na verdade, esse é o meu segundo. Ah, é o segundo. É o segundo dele. Tem que escrever 10. 10. Parabéns. E aí o seguinte, assim, uma coisa que me... Aí ligar, Alisson, você conhece? Conheço. E aí, às vezes, passava o telefone de alguns colegas e assim... Eu sempre, quando eu estava na gestão de uma escola e eu chamava um amigo mestre, um amigo instrutor, e ele fosse fazer esse trabalho lá, eu pedia para que ele... Só um minutinho. Não tem papel aqui, eu peguei. Eu pedia para ele... Eu fazia um certificado que o camarada teve aqui lá, fazendo um agradecimento, reconhecia ele como uma pessoa que tem uma formação importante, não é? Mas, infelizmente, o que eu via na prática era isso. Chegava o capoeirista lá, ninguém dava bola, o cara fazia e saía. Isso me deixa irritado. Se fosse o juiz, todo mundo ia ficar falando lá, ó, juiz, né? Pode ser juiz de futebol. Eu penso, cara, né? Eu sou juiz de futebol, né? Mas então... e aí, alguns capoeiristas começaram a falar assim, ó, eu vou, mas tem que me pagar. Ai, que absurdo! Mas não sei o que vai... Mas, de certa forma, hoje eu sei que tem amigos que fazem um trabalho, eu ligo, peço, falo, olha, é um trabalho social, você pode vir e tal, ele vem, né? Porque o que as pessoas têm que entender é que é o ganha-pão, é igual artista, igual na música, né? Você pede para um artista falar assim, me dá uma palhinha aqui, né? Ou a palhinha, e quem vai levar o arroz e o feijão para o filho dele? Não é verdade? Então, assim, muitas vezes o mestre de capoeira não vive da capoeira, às vezes, mas deixa o seu trabalho para fazer uma apresentação, ou vive da capoeira, mas deixa, né? Que não é, na verdade, um trabalho voluntário, porque você vai lá, você gasta a sua gasolina, e para você não ser bem tratado. Então, assim, eu chamo a atenção dos diretores, dos gestores, hoje eu estou como professor, mas quando eu era gestor também, que a gente tem que receber essas pessoas como você recebe na sua casa, com maior cuidado, não é verdade? Então, assim, tanto que hoje, muitas vezes, quando uma pessoa me pede, consegue um capoeira para o dia 20 de novembro, eu avalio muito para indicar alguém. Porque, para ver se a pessoa não vai ser desrespeitada. Isso ainda, a cultura popular brasileira ainda é muito desvalorizada. E a capoeira, como tal, né, tem passado por isso também. Eu trabalho em escolas, aqui há 20 anos, 25 anos, em escola, e todo final de ano eu tenho que provar o valor da capoeira, porque vai disseminando. Eu já cheguei em escola assim, eu chego lá do meio-dia, dou até as 3 da tarde e vou embora. Já chegou senhoras da limpeza, nossa, só isso, é só isso. Aí tem que ser grosso, né? Com a educação, minha senhora, eu estudei para isso. Aí eu tenho que falar, olha, o que a senhora faz é valoroso e relevante. O que eu faço também é valoroso e relevante. Então, quer dizer, as pessoas da classe baixa, que estão com dificuldade, não têm nenhum valor, não dá nenhum valor para a capoeira. A direção de escola tem que provar. Algumas não, estou numa hoje que é maravilhosa, mas eu tive umas dificuldades terríveis. Não ver na cara do pessoa aquele descrédito com a capoeira. E eu, trazendo famílias, trazendo crianças. Assim, eu tenho uma coleção gigantesca de experiências para provar isso. E no final do ano, tanto é que vocês não escutam evento de capoeira do Adelmo. Nunca escutaram. Porque eu sou adulto. O de criança é o culto só eu. Nem meus graduados querem saber, é só eu. Eu mais de 60 crianças, 100 crianças. E produzir, olha o que eu produzi aqui, Quando tem o final do ano da escola, que a criança ganha, a cota certificada de um brinde, né? Um brinde? Olha o que é o meu brinde. É um livro com a história das crianças. Então, olha só, que maravilha. É para a família. Isso que com a justificativa pedagógica
A criança é a escola, a criança e a capoeira, e a criança e a família. Foi justificado aqui dentro, com uma pedagoga atrás, que no caso é minha esposa também, entendeu? E o pai leva, e o filho leva a relação dos amiguinhos, a foto de todos, a tribo, porque é pai, mãe, tio, vovô, vai para todo mundo o livro. Requalificando a capoeira está lá dentro da família, é a pessoa dando valor para a capoeira. É isso que eu faço. Eu faço um culto, não faço divulgando para o pessoal, gritando, não. Entende? Para quê? Para a pessoa ver que a capoeira tem valor. Eu estava numa roda do Mestre Cal, em 25. Essa experiência, eu vou falando dela, que foi muito impactante na minha vida. Está escutando? Tô escutando bem. Tô escutando bem. Eu estava na roda do Cal, quando o Marquinhos morreu. Estava lá o Mestre Adilson, tinha uma galera lá. E no meio da roda, uma pessoa, um rapaz alto, bem vestido, tocou na minha cabeça, né? Eu olhei para trás, eu quero falar com você. Saí da roda, ele alto, 2 metros de altura, bem magro, tá? Bem vestido. E falou assim, ó, por sua causa eu tenho um bom emprego, sou advogado e tenho empresa. Eu falei assim, até eu brinquei, pô, eu nunca te prestei dinheiro, meu. Tinha uma moça lá com 2 crianças, eu nunca vi na vida. Me abraçou chorando e soluçando. Eu falei, desculpa, o que está acontecendo? Eu falei, mãe, passou a vida inteira falando de você. Eu, cara, desculpa, quem é você? Eu fui teu aluno lá no CDS. Você falava pra gente, ó, estudar, não usar drogas, respeitar papai e mamãe, essas coisinhas assim, né? Eu era novo também, eu falava que era o melhor que eu tinha para falar. Porra, o cara que editou e botou para mim o mérito da vida dele. Porra, o cara, eu estava numa roda, por acaso, ele passou por acaso, ele me viu, eu falei, pô, o Adelmo e fui embora. E teve a consideração de me chamar e falar aquilo, cara. Então, quer dizer, houve a transformação na vida dele? Houve a transformação na vida dele. Justificou a vida aquilo ali. Se tivesse que morrer no outro dia, teria valido a pena, entende? Então, a capoeira tem esse poder enorme de transformação. Mas a sociedade vai levar muito tempo ainda, porque a luta contra a cultura é muito poderosa. É verdade. E é a cultura que dá esse pertencimento. Eu vi que quando eles foram colonizados, algumas etnias cometiam suicídios, né, autoextermínios. Por quê? Porque quando você arranca da pessoa aquele sentimento de pertencimento, ela perde a conexão com tudo. Então, assim, eu vejo a cultura, ela nos amarra. É como eu falei assim, não existe uma potência no mundo, a Alemanha, a França, o senhor que já foi para a Europa, e às vezes as pessoas falam até, o francês, ele é xenófobo, ele não gosta de estrangeiro, ele valoriza. Mas, na verdade, numa outra perspectiva, é assim, é você conhecer, você construir a sua história, como o japonês faz isso. Parece que no nosso processo de colonização aqui, arrancaram isso da nossa história. Você vai pegar as elites brasileiras, eles sabem quem... Né? Vão lá ver os herdeiros ou os descendentes de Dom Pedro I. Tá todo mundo aí. Tem uns até que querem ser rei, né, de novo no Brasil. Então, assim, estão todos aí. Agora, o pobre é arrancado. Né? Eu sou filho de paraibanos. E aí, assim, com certeza eu tive parentes nas cesalas, com certeza nas selvas, no cerradão, indígenas, mas eu não consigo resgatar essa história porque foi apagado, né? Você pegava ali as pessoas, quando estavam na condição de escravos, eles nasciam e morriam e não tinham a certidão de nascimento. Não se fazia nenhuma contabilidade. Eu acho que os lugares mais organizados e que tratavam o negro como uma mercadoria, talvez eles baixa nisso aqui, porque isso aqui não está mais, como se fosse realmente uma mercadoria que estraga, que você tem que dar baixa para não constar que ela está ali, né? Mas não tinha certidão de nascimento, não tinha. Então, assim, essa questão cultural, e uma coisa que o senhor falou, e eu acho interessante, quando falou do Rio de Janeiro, a capoeira do Rio de Janeiro era uma capoeira muito violenta, não é? Tinham ali aquela história das maltas, né? Tinham os guaiamus né? Aquelas maltas de capoeira. Guarda Negra. Exatamente, a Guarda Negra, que, né, dizem que até ajudou na Guerra do Paraguai, né? Mas vejam só, a capoeira do Rio de Janeiro ela foi extinta. E a capoeira
né, praticamente extinta, né? Nós tínhamos ali o mestre Leopoldina, algumas pessoas que eram remanescentes dessa época, mas como o senhor falou aquilo ali, né, que foi violentamente combatido, né? E a capoeira, o mestre Bimba, ele conseguiu em determinado momento, né, lembrando que era, ele chamava de não de capoeira regional, mas de luta regional baiana, porque a capoeira era crime, não é? E ele conseguiu ali resgatar isso através dessa cultura, resgatar essa identidade. Isso é fabuloso, essa questão de pertencimento. A capoeira faz isso, né? A capoeira faz isso, né? Faz essa magia. Você falou aí da questão da identidade. A minha bisavó nasceu no Ventre Livre, segundo as histórias. Tá ouvindo? E a minha avó, meu pai veio do Maranhão, na década de 60, para a Revolução de 64, olha só, para construir Brasília. Eu tô aqui roteiro sobre isso aí, depois eu te falo. Anos depois, dos anos 80, meu pai decidiu, estava melhor de vida, tinha trabalhando direitinho, foi no Maranhão pegar minha avó. Minha avó estava decrépita, estava com um problema de... não sei, alguma patologia, arrancava o cabelo com a mão assim, né? Trouxe ela para Brasília, magra, morando sozinha, passando fome, e ela não sabia o nascimento dela. Ele sugeriu uma data específica baseada na idade dele. Meu pai é que fez o nascimento da minha avó. Quer dizer, qual é a minha história? Cadê a minha história da minha família? Não existe. A mais longe, uma avó que eu conheci, e nem sabia quando ela nasceu, nem o nome da mãe dela sabia. Exatamente. Arrancaram isso e assim, a capoeira, ela tem feito essa ressignificação, né? De buscar isso. Quando a gente olha e busca a nossa ancestralidade, isso dá um sentimento de pertencimento, e isso é o que o jovem percebe. Olha só, nós vivemos, né, a gente o mestre falou que, citando o mestre Angoleiro, falando que a capoeira era igual partido, e a gente sabe que às vezes né? Tem uns grupos que não se topam, parece partidos políticos, né? Mas a gente já melhorou muito, né, com essa questão, né? E... São maltas, né? É verdade. Mas como eu falei, isso faz com que um jovem, aquele jovem ali que às vezes não tem pai, às vezes não tem uma figura dentro da sua casa que te dê orientações, que ele siga, como o senhor se passa aqui, para quem quer viver da capoeira, nós sabemos, só um minutinho, Miguel, você nem quer isso. Não. Vai lá, fala, pede pra mãe. Estou aqui, quer aparecer. E aí o seguinte, eu vejo isso assim, a gente tem que fazer essa ressignificação, a gente tem que trazer essa cultura. Esse país só vai ser grande assim. O senhor foi e é uma liderança, está na memória de muitas pessoas aqui, né? E como influenciou algumas pessoas, né? Influenciou tantas outras. Então, assim, para os capoeiristas, o Marlon, que é um amigo, eu acredito que é o mestre Onça, né? O Marlon, né? Batizado na capoeira, essas pessoas que estão nesse papel de liderança, tem que agir isso com responsabilidade mesmo, porque ninguém é mestre por acaso. Eu estava até lendo o livro ali, Ética, de Aristóteles, né? Que ele fala que a ética é a virtude, não é a virtude, é poder fazer o bem. E como mestre de capoeira, a gente pode fazer o bem. E fazendo o bem para o outro, a gente está fazendo bem para nós mesmos. Sabe? Quando eu entro numa sala de aula e falo sobre capoeira, falo, né? Quando isso é interessante. Ou então, quando a gente vai fazer o jogo da capoeira, quantas vezes a gente entra ali com a cabeça queimando, mas quando você entra na roda da capoeira, você só pensa na capoeira. Não tem um que não consiga, né? Consegue perder os dentes, né? Mas vai ter que se concentrar ali, não é? Então, eu acho isso fabuloso, é um poder que o capoeirista ele tem que entender que é uma liderança política, e muitas vezes não é. E quando eu falo liderança política, eu falo na melhor forma da política, não é querendo ser deputado, não, política, porque a política é uma relação entre seres humanos. Exatamente. Então, assim, você educa, você é uma liderança,
não é? Você pode salvar vidas, como muitos aqui já relataram que a capoeira o salvou. Sim, com certeza. E o engraçado, a capoeira é tão poderosa em educação que a linguagem dos anos 80, 90 para trás era só porrada. E assim mesmo orientou as pessoas, deu significado para as pessoas. Hoje é mais lúdico, hoje é mais técnico, não tem tanta coisa, entendeu? E de uma forma ou de outra, ela dá esse poder. Isso porque os mestres não estavam embasados com conhecimento profundo, não estavam mesmo. Era mais luta. Se eles tivessem o conhecimento mais profundo, hoje a capoeira seria outra. Então, o que cabe às gerações mais novas é dar esse fomento de informação a si próprio, se conhecerem, se abarcarem de conhecimento, para poder orientar novas gerações. Ainda mais agora, veja só, Watson, vai concordar comigo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, achei. Vou te mostrar uma coisinha, eu sempre mostro, toda live eu mostro. Para você ver como a nossa geração está perdida. Eu recebi uma carta, não sei se você já viu, já deve ter mostrado. Aqui, ó. Envelope da minha casa. Que a luz atrapalha. Essa carta chegou na minha casa em 1986. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 76. Em 86 eu tinha 10 anos. Sabe o que ele me mandou? João Pequeno. Olha só. É João Pequeno para mim, para minha casa. Mas veja só. O que eu quero falar? Hoje nós temos comunicação, informação, nós temos um mundo. Aquele negócio da a tribo global. Está tudo na sua mão. Nós temos hoje a geração mais idiotizada da humanidade, mais alienada, com tanta informação que tem. Entende por quê? Não está conseguindo abarcar o conhecimento fundamental, que da capoeira. Entendeu? Na época que não tinha tanta informação, a gente está pegando o que tinha, com tanta força, é que era a nossa realidade. Hoje tem tanta informação que está se diluindo. E aí, Miguel? Ei, Miguel. Vai dar dedo. A minha filha já é do quê? Eu já botei para correr, ela não é que nem jeito nenhum. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu acho que quanto mais informação, mais estão se distanciando. Eu preciso canalizar essa informação e o mestre está qualificado com humanidade. Nem cognição, filosofia, com humanidade, para dar alguma coisa para essa molecada. Inclusive, mestre, se eu pudesse, para os educadores que estão nos assistindo, vai existir e que é natural, que é normal, que é entre a tradição e a cultura. Eu vi em alguns dos textos que eu li que a cultura é uma coisa dinâmica, ela muda, ela vai mudando, né? Antigamente, você tinha que tocar o grimbal, depois teve gente que já botou o CD com um treino ali, né? Hoje a gente não usa nem mais, quer dizer, aí você fala, pô, não vou usar isso, até que as pessoas vão, né? E uma coisa é a tradição. A tradição nós tentamos mantê-la ali, o mestre, o respeito, né? Então, assim, tantas outras coisas da ritualística, do ritual da capoeira, mas uma coisa que eu vejo, para os jovens capoeiristas, como o mestre é um exemplo, usem as redes sociais com responsabilidade. Se preparem contra os fake, como se chama? Aquelas pessoas que ficam só mandando... Porque quando você se expõe, você é atacado, né? Então, muitas vezes, né, os haters, né? Os haters. Então, assim, mas eu acho que é muito bacana você começar a conversar, você começar a produzir um material. Eu fiz um canal no YouTube e todo mundo pergunta se você tem alguma pretensão, guardar a minha... Porque isso, na história do Brasil, foi arrancado as nossas memórias. Então, quando eu fiz aquele vídeo... Exato! Então, eu faço... Agora, você tem que tentar fazer as coisas com muita responsabilidade, é lógico. Não é? Mas, assim, é importante fazer vídeo, é importante... Por quê? Porque a gente está divulgando a nossa cultura. E não existe espaço vazio, a gente tem que ocupar os nossos espaços. Né? Seja na profissão... Eu tenho uma crítica em relação a isso, porque eu já passei de algumas lives boas, graças a Deus, e assisti algumas.
tem muita gente despreparada, sabe? Porque não tem vivência. É. E é verdade, não tem vivência, então o cara faz o quê? Ele pega uma relação de perguntas e fica imaginando perguntas para o convidado começar a falar. Ele não tem a condição de ter um diálogo direto, porque o cara vai falar sobre psicologia, filosofia, história, direito, e o cara só sabe capoeira. Está mostrando claramente aqui na rede um despreparo. É intelectual, de conhecimento, é de experiência, é emocional, tá entendendo? Então, isso é muito complicado, porque vai ficar registrado, já está na memória. E agora? Agora, isso é verdade. Então, assim, realmente, a gente tem que se preparar, é como um batizado, né? Mas, assim, é verdade. Eu leio e, assim, gosto muito dessa questão da capoeira, e a capoeira que eu defendo, que é essa capoeira lúdica, né? Eu sei que na hora da dor é luta, né? Mas, assim, essa capoeira que o capoeirista ele tem que se comunicar com as outras artes, com as outras ciências, não é verdade? Pois é. Fazer apresentações, né? Tanto que ele fez isso de um modo de vida dele, não é? Mas então o capoeirista ele tem que ver isso. Até porque se a gente for conversar de grupo para grupo, voltei a treinar capoeira agora de maneira sistemática, eu estou treinando com um garoto novo, e o martelo dele é diferente do martelo que eu aprendi. Então, assim, mas o grupo dele era daquele jeito, era o estilo daquele grupo. Né? Então, assim, então a gente tem que transcender essas ideias, até porque, né, eu treinei um pouco de Angola, né? Então Angola já é outro mundo, né? E é engraçado, quando eu treinava Angola, quem está de fora acha, nossa, é um jogo manhoso, claro, mandingueiro, mas quem está de fora, você parece que a coisa está em câmera lenta, mas quando você está ali e você está fazendo movimento, você vê o pé do cara chegando e você fala, não vou conseguir sair, não vou. Assim, ali, né? É outra dimensão. É outro universo. Mas eu aprendi muito com os capoeiristas de Angola, porque o que acontece? A gente amadurece. Então, assim, a marcialidade é importante, mas a capoeira, essa ancestralidade que o africano nos ensinou de respeitar os mais velhos, ela é importante, porque a gente vai respeitar o mestre pelo quê? Pela sabedoria e pelo conhecimento que ele te deu, ou pela potência do martelo dele, que com certeza 40, 50 anos depois não vai ser o mesmo de quando ele tinha 20 anos. Não é verdade? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que chega um momento na vida, e chega um momento na vida do capoeirista que ele se dedicou muito, que ele vai perceber que a gente tem que buscar valores também que são maiores. Não é? Porque a capoeira, né? Isso deveria ser um processo natural, entendeu? Andar os dois, porque eu tive um mestre antigo, e eu tive uma sorte de estar com ele bastante tempo, e ele falou para mim, ó, antigo não, tá aí na onda da capoeira. Se você faz capoeira, você pula, chuta, você é um capoeirista, entendeu? Não, você é um atleta, perdão. Você chuta, luta, bate, você é um atleta. Então você pensa, escreve, fala, você é um pensador. Se juntar os dois, você é um capoeirista, meu. É um capoeirista. Então é necessário esse aprofundamento. As conversas são muito rasas, superficiais, tem que ter profundidade. Eu tenho que falar de qualidade emocional, deformação da emoção, perspectiva de vida, o teu real sentimento por capoeira. Para as pessoas, o que você sente? Por que você faz capoeira? Não, porque eu faço isso, isso. Mas por que você faz capoeira? Então, eu tenho que trazer o cara lá para dentro dele para se conhecer melhor. E quando ele se conhece melhor, ele fala, cara, isso está me dando subsídio para eu me entender, que eu também não me entendo. E isso, mestre, isso ajuda na vida. Eu tinha muita vergonha de entrar na roda de capoeira, porque eu não sabia gingar. Hoje, eu tenho o meu jeito de gingar e não tenho mais esse medo. Isso me ajudou a fazer sustentação oral em tribunal. Entendeu? Isso me ajuda na minha vida. Isso que o senhor está falando, do sujeito olhar para ele e perguntar assim, o que eu quero, isso vai ajudar até numa entrevista de emprego. Porque muitas vezes é o que o cara pergunta. Você chega para um jovem e fala assim, olha, daqui a 5 anos, onde você quer estar? E o cara pergunta, cara, não sei. Entendeu? Então, assim, é uma coisa mais profunda.
E a capoeira, ela só existe ainda hoje porque ela tocou questões profundas. Porque arte marcial por arte marcial já tiveram, né, os primeiros UFCs, tinham aquelas coisas lá, o jiu-jitsu contra não sei o quê, contra, né, onde os Gracies se destacaram. Mas hoje, nem os próprios Gracies, com todo respeito, vai que tem um Gracie escutando, né? Mas que nem os próprios Gracies se destacam tanto, porque todo mundo já treina tudo, não é verdade? Então, assim, virou MMA, né? Que é um mix de lutas. Então, veja só, essa coisa, qual é a arte? Eu vi um adolescente de 13 anos perguntando assim, qual é o golpe mais mortal na capoeira? Olha só, coisa de adolescente, né? Primeiro, tira essa coisa de mortal, né? Segundo, né? Aí o professor falou... Pois é. E o professor ainda falou de sabedoria. Ele falou assim, com sabedoria, ele falou assim, olha, é tudo uma questão de momento, não é verdade? Tudo, né, é uma questão. Então, assim, eu vejo isso. A gente, né, mestre, o mestre já tem uma grande experiência, eu também já tenho filhos, netos daqui a pouco. E aí, assim, não dá. A gente tem que procurar uma coisa maior. A humanidade foi, como o senhor falou, que houve uma ruptura na sua vida e que o senhor teve que sair de Brasília, que era o seu porto seguro, e foi para São Paulo, uma terra diferente, de São Paulo para o mundo, Londres e outros lugares, né? A humanidade, ela está tendo a oportunidade da gente mudar com a pandemia. E né, a gente tem que mudar para o melhor e não para o pior. Porque nós somos seres gregários. E aí o mestre, meu professor Tony, sempre falou, na capoeira tem um cara que só toca, tem um cara que bate palma, tem um cara que faz o coro, tem os caras que jogam, mas cada um tem o seu papel. Cadê o seu pandeiro? Tem que trazer, né? Você tem essa responsabilidade. As potenciais que a capoeira desenvolve. É necessário ter essa compreensão, porque senão você vai passar pela capoeira. O mestre Tapô fala uma coisa maravilhosa. O cara vai para a roda de capoeira, joga, bate em 10, chega em casa, vai tomar um banho, vai passar o sabão e desce sabão, sujeira, capoeira e tudo. O cara sai limpo, nada. É verdade. É Fica verdade. alguma coisa, porra. Fica alguma coisa. É o lastro. É verdade. É o lastro moral do capoeirista, de construir em si próprio alguma coisa. Meu pai dava um exemplo interessante. O cara que ele trabalhava em carregar saco de farinha lá no Maranhão, né? Querido, saco de farinha, onde você bater, sai pó. Já viu saco de farinha, aqueles fardos? Onde você bater, aquele pó branco. Capoeirista tem que ser a mesma coisa. Onde bater, tem que sair capoeira, meu. Onde for questionado, tem que sair capoeira. Pode ser advogado, deputado, presidente, pode ser um analfabeto. Tem que falar capoeira com propriedade. Por isso que o lastro de tempo é importante, na vivência contínua. Se você tem tempo, mas não tem lastro, não adianta nada. Se você estudou 200 livros, mas não tem experiência, não adianta nada. Tem que estar convivendo ali, participando todo dia, entendeu? Só cooperar. O mestre Luiz Renato, por exemplo, o intelectual, ele sempre foi aquilo. Só que eu conheci ele quando a vermelha, com 20 anos de idade, e foi criticado. Entendeu? A culpa não é dele. E ele sempre foi excelente capoeirista. Mas veja só, ele cresceu na capoeira, cresceu nas suas capacidades. Olha o que ele é hoje. As colaborações que dá na capoeira. É extraordinário. Tá entendendo? Hoje ele tem um curso. É engraçado, mestre. O senhor falou do mestre Luiz Renato. Eu lembro que eu sempre falava assim que a capoeira ela é fruto, né, de uma miscigenação e tal, dessa mistura, e que ela é dança porque era para esconder do opressor, né? E foi numa palestra do Luiz Renato que ele botou outra teoria na minha cabeça, né? Ele falou o seguinte: olha, o africano, quando, né? Porque a capoeira é brasileira, mas os africanos vieram para cá trazendo, né? Foi parida aqui, né? E aí ele falou assim, que eu achei interessante, que assim, o africano quando nasce ele canta. Quando casa, ele canta, né? Quando ele morre, ele canta. Porque na hora de lutar, ele não ia cantar e dançar, né? Na verdade, cantar e dançar. É interessante essa perspectiva, né? É uma coisa que a gente tem que aprender a viver nessa sociedade, nesse país Brasil, que tanto me orgulha,
mas tanto me entristece, né, essa desigualdade, essa fome, né, onde a gente vê pessoas brilhantes aí perdendo porque não tem condições. Enfim, é uma coisa a se discutir, mas é isso, da gente aproveitar essas oportunidades. A capoeira, como a cultura brasileira, era cheia de diversidade. E quando a gente fala de cultura, tem que ter o respeito, mas não tem a tradição, lógico. Mas não é o certo ou errado, é a diversidade. Né? Isso é muito bacana. É muito importante. E a gente precisa disso nesse país. A gente olhar o outro com empatia e a gente entender que todo mundo né, foi atingido com isso, com essa pandemia, todo mundo tem. Então a gente tem que começar a humanizar, o que o senhor falou, é humanizar as relações. Tem uma frase do Chaplin que eu acho sensacional. Ele falou assim, ó, o ser humano não precisa mais de máquinas, não, a gente precisa de humanidade. Exatamente. E a capoeira é isso. Mestre, hoje eu tenho 45 anos de idade. Hoje peguei um saco aqui errado, me deu um gene na coluna aqui, estou extraviado. Se eu for jogar na capoeira, eu vou bater palma, eu vou. Né, não quero entrar ali e sair na porrada. E é lógico que quando a gente vai pegar na graduação, tem um jogo mais duro, aquela coisa, mas dentro da capoeira. Mas assim, o professor, o mestre, ele tem que ter esse discernimento. Não é? Eu acho que o Capuz tem que ler Garnier. Tem que ler Garnier. As inteligências múltiplas. Tem que ler. A Capoeira explica ela. Então, veja só, eu nunca fui um cara de briga. Nunca fui de briga. Mas tive que defender a minha prole. Claro. Porque eu estava num ambiente isolado, sozinho, e atacado por 1000 pessoas toda hora. Porque eu fazia rota toda semana, né? Sabe, domingo. Então, imagina o roteiro que eu tenho de história ali. Era conflitos de puxar facão, madeira. Nunca teve arma, não. Mas, cara, teve, assim, discussão boca a boca, briga. Cara, eu contra México com 56 quilos, cara. Tá entendendo? Então a pessoa pergunta, não, por que você saiu de Brasília? Por meu tamanho, cara. Tinha vezes, de várias vezes, lá no CDS, tinha os caras grandão, os caras igual um capeta, uma galera, uns alunos, chegava várias manhãs assim, com um filho assim, olhava o negão no Rastafari, e cara, você que é o mestre? Não. Você que é o mestre? Não. Aquele lá. Aquele? Quantas vezes eu vi a cara da mulher? Pô, não tem nada a ver, porque ele do Rastafari, aquele peitão, tá? 56 quilos lá só. Mas ali, lutando para defender o que tinha que ser defendido, entendeu? Porque salvar o quê? A vida daquelas pessoas. Me salvando, é claro, né? Me salvando e salvando a vida daquelas pessoas. Mas é um processo que, cara, vai durar a vida inteira. Hoje eu passo por isso, eu passo a vida inteira também. Mas veja só, Cortella falou, comparando a Europa com o Brasil. Calma, pessoal. A Europa demorou 400 anos para fazer o teatro. É verdade. É verdade. Agora, é muito legal. Quando a gente vai estudando, eu me lembro de uma... Assim, é porque eu lembrei... eu ouvi nas ruas do Guará, nos becos do Guará, naquelas noites onde tinha os lazeres, né? Tinha aquelas coisas assim, né? Que agora tem uma... Né? Mas aí eu ouvi o pessoal falava assim, ó... repetia, quem não aguenta com a mandiga não carrega patuá. Aí eu... O que é isso? Ah, não sei, eu ouvi na capoeira. Quem não aguenta com a mandiga não carrega patuá. E é isso, na interpretação da rua ali, ficou assim, de que era assim, se você não aguenta parar, não vai mexer, né? Se você não aguenta, não vai cutucar como se fosse... Agora foi mais rápido, né, mestre? Ô, mestre, vamos olhar o horário aqui, já são mais de 1 hora de um bom papo aqui, eu lhe agradeço. 2 horas. Mas veja só, vou mostrar umas fotinhas aqui, ó. Aqui, não sei se você conhece. Juscelino, Macaco, aqui sou eu no Macaquinho. O Macaco depois fez taekwondo, né? Eu acho que ele já me deu umas carreiras já. Né? Alfredo. Uhum. Isso aqui, sabe onde é que isso aqui? Onde é a linha do trem, do metrô hoje. Do Guará ali. Só. Essa aqui da casa do Mestre Sosa. Olha só, que bom. O Mestre Sosa Tigre. Essa tá na obra, né? Capoeira é uma inspiração ali. Tá. Essa aqui, ó. Baleia
Eu aqui atrás, aqui é o Pepe. Legal. Lá no CDS. Aqui é no CDS. Ali do lado da delegacia, né? O CDS. Exatamente. E aqui, ó. Depois Tá aqui, foi o... colégio... Olha Oi? só que show. Depois teve um professor Sardinha, né? Que dava aula. Ele foi seu aluno lá? Não, é Biribazu. Peribazu. Ah. Aqui, ó. Uma vez que eu fiz no Guaraú. Aqui, hoje, é o Colégio Maxwell. Nem tinha um colégio ainda. Olha só que bacana. E essa aqui, ó. O Barto jogando lá no ACM. Que bacana. Primeiro batizado nosso. Sabe o Vampirinho, que acho que está com o Ralil? Sei, eu lembro, eu cheguei a conhecer ele. Então, aqui é o Juninho, aqui atrás é o Vampirinho, pegando a primeira corda lá no meu evento. Eu me lembro. Ele continuou no Raios do Brasil porque virou gingado, né? Alguns saíram e foi para o gingado capoeira e que foi criado pelo mestre Pablo, o saudoso mestre Pablo, que Deus o tenha. É uma pena, porque ele é tão triste, cara. E aqui uma roda também nossa, que é o Lodum, aluno nosso ainda. Conheço. E aí, mestre, quando caiu, eu ia falar disso, que eu fui atrás, e até hoje eu não achei uma fonte muito segura, porque eu achei na internet, que é falando assim, quem não aguenta com a mandiga não carrega patuá. E aí eu fui ver que tinha uns povos chamados mandingas, que eram malês, né, na Bahia, que eram povos que fez uma revolta lá, eles chamavam da revolta dos alfaiates, mas foi a revolta dos malês, uma das primeiras revoltas contra a escravidão na Bahia. E eles eram africanos, mas eles não cultuavam o candomblé, não eram urubá, eles eram muçulmanos. E eles carregavam um patuá, né? Eles carregavam o Alcorão, eles já sabiam ler e carregavam o Alcorão. E aí dizem que lá na Bahia, isso eu tenho que pegar as devidas comprovações, mas foi a pesquisa que eu fiz fala sobre isso, falando que os caras, que como eles eram muito tidos como muito valentes e brigões, as pessoas falavam assim, ó, tinha alguns que tentavam usar um patuá e tal, e o pessoal falava, olha, não use patuá porque se o mandiga te pegar, ele vai te quebrar, né? Então, aí ficou essa coisa, quem não aguenta com a mandiga não carrega pano. E, Conheço o mestre Luizinho, mas eu não sei se eu conhece, mas ele fez eu sigo no Instagram e ele fez uma live, ele estava falando do Carlos Marighella, independente de questões políticas, que foi um capoeirista também, né? Segundo ele. sim. Então, assim, a capoeira ela está aí, a gente não reconhece. E é engraçado, mestre, eu vou fazer uma comparação que já está se estendendo aqui, eu vou dar o devido descanso para o senhor, mas assim, uma vez eu vi 3 pesquisadores falando sobre religião no Brasil. Aí, na época, a maior religião era a católica, ainda. Hoje eu acho que foi passado pelos movimentos. Pois é. Aqui meu filho querendo grampeador aqui, ele tá fazendo o terceiro livro. Eu já peguei, eu tô tentando tirar esse. Tá. Porque é difícil. E aí, eu acho interessante isso aqui, que... tá bom, agora vai lá, já tirei, vai lá, senão atrapalha o papai aqui. E aí, falando sobre, perdão, mestre, aqui acabou cortando o raciocínio aqui, faz parte. Mas a gente está falando... Isso, falando de Marighella, das questões políticas, da capoeira. E religião também. Isso. Na verdade, a capoeira, para mim, quando eu conversei com o senhor, tem gente que é ateu, eu não sou ateu, né? Na minha vida, por mais que às vezes eu estude história, sociologia, e muitas vezes a gente vê que as religiões, estava falando sobre religiões, que as religiões, elas muitas vezes têm pessoas de maneira errada que tentam manipular, mas a gente tem boas pessoas, né? Tanto entre evangélicos, entre pessoas dos povos de terreiros, entre católicos. Eu acho o Papa Francisco sensacional. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver essa questão da diversidade. E aí, falando sobre essa questão
da religião, eu perguntei para 3 pesquisadores e tal, era num programa, eu liguei na época e tal, e falei assim, olha, a maior, na época, hoje, as religiões evangélicas ultrapassaram o número de adeptos católicos, mas assim, era 1% que era de religiões ou do candomblé ou da Umbanda. Aí eu falei assim, olha, se mais da metade da população é católica, a outra metade quase é evangélica e 1% só é umbandista ou do candomblessista, então essas religiões entraram em extinção. Aí não, aí o pesquisador ele falou assim para mim, não, é porque é o seguinte, a história dessas duas religiões elas se confundem com a repressão. Então, muitas vezes, as pessoas se denominam de outras religiões também. Né? Então, assim, é um método, talvez, né, de se resguardar. É interessante isso. Né? Aí ele citou que a própria mãe menininha do Cantuá, que foi uma grande religiosa, né, ali uma liderança na Bahia, uma vez perguntada a religião dela, ela falou que era católica. Então, isso é um subterfúgio, digamos, mas assim, a história do capoeirista, do capoeira, ela se confunde muito com a história do Brasil. E a capoeira, ela só resistiu, por que isso? Porque é o jogo da capoeira, o jogo da mandíbula, de finge que vai, mas não vai, mas quando você foi e ganhou, não é assim que se fala? Então, a capoeira, ela recuou quando tinha que recuar e ela atacou quando tinha que atacar. E hoje, o que eu falo para quem está nos assistindo, estude a capoeira. Né? E faça esse link. O Luiz Renato ele é sensacional, é intelectual de mão cheia. Não é? Mas nós temos muitos mestres que não passaram por academia, né? Quando eu falo academia, pelas universidades e tal, e que tem um conhecimento lindo, que tem livros maravilhosos, mas a educação é constante. Se você tem a possibilidade de fazer um ensino formal, faça, se qualifique, porque eu vejo que do mesmo jeito que hoje o professor Luiz Renato, ele tem um trabalho consolidado dentro da universidade, reconhecido entre os capoeiras, reconhecido na academia, cada um de nós podemos fazer isso também. E a gente tem que ocupar. Tem espaço para todo mundo, não é, mestre? Agora, haja com ética, haja com respeito, não é? Tem espaço para todo mundo. Eu gosto muito da capoeira. Meu querido, isso aí é uma antivisão. Porque é o seguinte, quem foi para a Europa e para os Estados Unidos? Pessoas pobres. Venderam Fusca, carro e foram para lá disseminar a capoeira no mundo inteiro. Entendeu? Hoje o capoeirista saiu da briga política, do conhecimento, para a expansão das suas capacidades. Virou artesão, escritor, palestrante, a porra toda lá. Hoje todo mundo dá aula de capoeira para criança. Eu faço trabalho com criança há 34 anos. Todo mundo faz. Uma nova geração está surgindo aí. Essa geração, verdade. A geração do meu mestre fez a base, daí para trás. Eles não resolveram a capoeira, eles deram a base. A minha geração também não resolveu. Estamos tentando quebrar muitas barreiras ainda, tem muitas dores dentro da gente. A geração depois da gente, que é a sua, da galera mais nova, tem outro discurso, outra capacidade. E daqui a 30 anos? E daqui a 30 anos? Vamos esperar para chegar lá. Querido, antes de acabar a live, eu tenho que te fazer 4 perguntas. Posso fazer? Perfeito. Claro. Querido Adson, o que é a capoeira? Vida. Minha vida. É uma vida. É uma vida. Meu querido Adson, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? A sua essência. Fala mal de si próprio é vitupério, mas vamos tentar, né? Eu sou um aluno, um estudante. Um estudante. Para sempre. Maravilha. Uma pessoa que quer aprender. É dois, então. Meu querido Adson, o que você espera da capoeira? Hoje eu vou falar uma coisa pro senhor mestre, que assim, eu fiquei afastado da capoeira, a pandemia me mostrou, me jogou nessa de o que eu espero da capoeira. Eu espero, a capoeira que eu vejo é uma capoeira de sustentabilidade, eu espero que trazer os fundamentos da capoeira.
essa coisa de saber gingar com o terreno irregular da vida, né? É o que eu pretendo. E agora eu tenho um sonho, aos 45 anos de idade, eu treinei no gingado capoeira, me sinto do gingado capoeira ainda, mas eu quero dar aula de capoeira um dia. Um dia. Eu quero me preparar para isso. Importante. Acho que é importante passar um período da vida dando aula. É importante, é importante. Até para justificar a sua permanência na capoeira, a sua conexão mais profunda com a capoeira. Sai da superficialidade, se aprofunda mais se doando. Meu querido Alisson, o que você pode fazer pela capoeira? Já respondeu. Mestre, é conversar. É o que a capoeira me ensinou, né? Eu acho que é isso, é dialogar, é fazer esse jogo franco e sincero e seguir o Tratado da Capoeira escrito pelo meu mestre, Mestre Adelmo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Meu querido, te agradeço pela oportunidade de te conhecer um pouco melhor. Grande respeito pela sua pessoa. Apesar de nunca ter tido a oportunidade de estar perto de você fisicamente, mas nós percebemos que tempo e espaço é só um detalhe físico. A aproximação é emocional, é de energia. E a capoeira transcende tudo isso aí. Muito obrigado. A live é sua. Encerre como quiser. Primeiro, quando estiver aqui em Brasília, um cafezinho na minha casa, o senhor tem que vir tomar. Né? E o que eu tenho para falar é o seguinte, é que vamos vencer esse momento da pandemia, não ignore essa doença, né? E que pense que a diversidade ela faz parte. Respeite a todos, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. O tempo vai melhorar e as coisas vão melhorar para você também. Eu acho assim, a gente tem que respeitar a diversidade. A capoeira me ensinou isso, a respeitar a diversidade e trazer do subterrâneo a história do povo brasileiro. A nossa história. Amém. Eu vou agradecer o Marlon. O Marlon, a foto tá pequena aí, mas o cara tá travado. Marlon, muito obrigado. Eu tenho muita consideração contigo aí, meu irmão. Um grande abraço, hein? Grande Marlon. Obrigadão, querido. Fica na paz. Vai pro lado do Miguel lá, que tá doido para grampear o papel lá. Um abraço. Até mais.